Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. O tema que eu vou começar abordando sobre filosofia é um tempo para reflexão filosófica. A gente pensa que sabe, tem a certeza a respeito de muita coisa, mas ficaríamos bastante confusos se tivéssemos que responder sobre o que é o sonho, o que é a razão, o que é causa e o que é efeito, o que é a verdade, o que é a moral, o que é liberdade, o que é arte. A atitude filosófica nos permite questionar o real significado do amor, da beleza, da amizade, da fraternidade, da justiça, das emoções, dos sentimentos, da ética e das sensações. Em outras palavras, a atitude filosófica diz respeito à reflexão sobre fatos ou conceitos em relação aos quais temos a falsa impressão de tudo saber. A atitude filosófica compreende dois momentos. No primeiro momento, a gente age de forma crítica, é a atitude crítica que nos leva a dizer não ao senso comum, ao que pensamos saber, ao que temos como certo. É ela que pede distância dos julgamentos rápidos, fáceis e descomprometidos, realizados por nós cotidianamente e que nos coloquemos no lugar de quem não sabe nada. No segundo, então a gente tem a atitude filosófica compreende dois momentos. O primeiro momento é a atitude crítica e o segundo momento é pensamos de forma crítica. O que é? Por que as coisas são assim? Como elas são? O que elas significam? Essas respostas só podem surgir como pensamento crítico, já distante do senso comum e não contaminado pelo que aprendemos com os nossos pais, a nossa escola, os amigos, os livros. A subjetividade é representada pelas nossas atitudes pessoais em relação aos objetos. Podemos gostar ou não de determinadas coisas, e isso nos leva a emitir opiniões ou a elaborar julgamentos. Podemos gostar ou não das pessoas que emitem opiniões, e isso nos leva a concordar ou não com essas opiniões, independentemente do conteúdo ou da verdade nelas existentes. Em contrapartida, a atitude crítica e o pensamento crítico têm o propósito de garantir a objetividade, mantendo ou procurando manter distância das crenças e dos sentimentos que moldam e às vezes deformam nossa percepção da realidade. A reflexão filosófica requer que afastemos nossas opiniões parciais para que possamos buscar a verdade, para que atinjamos a essência das coisas. A objetividade é uma condição para a busca da verdade. Claro que essa é uma meta a ser perseguida e é extremamente difícil de ser conquistada. Somos seres morais, temos uma história pessoal, nossa vida está repleta de crenças silenciosas e de muitas delas requer sequer termos consciência. No entanto, o distanciamento busca diminuir o impacto que a ação desses sentimentos pessoais pode causar. Falar aqui um negocinho pra vocês que eu esqueci de mencionar. Se a gente for ver o significado de filosofia no latim, a gente tem que filo significa amor ou amizade e sofia, conhecimento. A filosofia, em sua origem, representa o amor ao conhecimento. Por que eu falo isso? Porque agora a gente vai falar de conhecimento e logo após vamos falar da reflexão filosófica. Então, isso tudo tem ligação. O conhecimento verdadeiro é necessário para a formulação de teorias, o desenvolvimento de métodos científicos, a intervenção na natureza e o aperfeiçoamento dos instrumentos tecnológicos. Sem a formulação de perguntas e a busca de respostas, não há como conquistar nada do que eu acabei de falar. A reflexão filosófica trata sobre a possibilidade do pensamento e do conhecimento da verdade, não apenas da realidade externa a nós, mas de nós mesmos, dos motivos e dos processos que nos levam a compreender a realidade de forma como o fazemos.
Em resumo, a filosofia leva-nos à reflexão. Então, guarda isso. Resumidamente, a filosofia leva a gente a refletir sobre nossa capacidade e finalidade em relação ao conhecimento e à ação. Assim, a filosofia, lembra, filo significa amor e sofia, conhecimento, amor ao conhecimento. Assim, a filosofia pode nos tornar pessoas mais virtuosas, já que nos dá os instrumentos para o questionamento e a interrogação. Vamos ver aí uma frase do Heráclito. Quem que é esse cara aí? O Heráclito foi um dos raros pensadores pré-socráticos. Ele diz assim: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos. A Skyler, não entendi bolhufas disso. Calma, vamos avaliar direitinho com carinho. Quando ele fala, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos os mesmos, ele está refletindo sobre a mudança que a gente está sujeito. Quem? Nós e o mundo. Tudo muda, tudo envelhece. Todos envelhecem, aliás. Nada permanece igual. Nós mudamos, as águas do rio também mudam. Não há como manter o mundo constante, permanente. Importante, a atividade filosófica, tem esse poder transformador. A reflexão e o pensamento crítico, que a gente falou lá atrás, se você não entendeu, volta o vídeo, o que é pensamento crítico. Então, a reflexão e o pensamento crítico fazem com que mudemos. Como eu falei para vocês, a definição de filosofia é o amor pelo conhecimento, né? O amor pela sabedoria. Enfim, segundo Chauí, cada uma das definições da filosofia é problemática, não abarcando a totalidade do significado de filosofia. Para a filósofa, a melhor definição de filosofia é aquela que atende como fundamento teórico e crítico dos conhecimentos e da prática. Vamos adotar, por sua simplicidade, a definição proposta por Marilena Chauí. A filosofia é análise das condições das manifestações culturais, é reflexão sobre as condições do conhecimento e é crítica às formulações artísticas, religiosas, gente, deu uma engasgada aqui, religiosas, científicas, políticas, que surgem em função de como os seres humanos entendem a realidade e dão sentido a ela. Não é ciência, mas reflexão sobre como fazemos ciência. É meio doido o negócio, mas vocês vão entender. Não é religião, mas reflexão sobre as crenças religiosas e compreensão de como elas buscam dar conta de explicar o mundo. Não é arte, mas entendimento sobre as formas de apreensão estética. Vou ler um exercício aqui com vocês, mas presta muito atenção, que esse primeiro exercício, pelo menos, eu não vou colocar aí na tela. Presta atenção aqui na minha voz do que eu vou falar. A filosofia é conhecida por ser muito questionadora. São nas interrogações que encontramos o pensamento filosófico. Então, esse sugere uma conclusão, tá? Então, o ato de fazer perguntas é importante porque somente com o hábito de perguntar podemos encontrar a verdade sobre algo ou sobre alguma coisa. Temos outro exercício aí. Não há filosofia que se possa aprender, só se aprende a filosofar. Uma frase de Immanuel Kant. A frase do filósofo Kant pretende afirmar que, vamos avaliar primeiro, já marquei aí tudo, né, como tá certo e errado, mas vamos avaliar.
A filosofia, essa frase que ele falou, a filosofia deve ser um conhecimento fechado, lógico e dogmático, indiscutível? Não, ele não quis dizer isso. A filosofia é, na verdade, uma doutrina que estabelece respostas e verdades, não é uma doutrina. E o Immanuel Kant não quis dizer que era uma doutrina. A filosofia não é um conhecimento coerente, tampouco lógico, necessitando de grande flexibilidade de interpretação, como acontece com a arte. Não, ele também não menciona nada disso. A filosofia é um conjunto de ideias que foram expostas pelos gregos do passado e hoje constitui uma ideologia. Ideologia não é. Então, tá errado. Agora a alternativa é: o ato de filosofar implica autonomia de pensamento. Ou seja, não se trata de uma ideologia fechada ou de uma doutrina dogmática. Para realizar a reflexão filosófica é aconselhável. É aconselhável considerar a própria bagagem de ideias pré-concebidas? Não. Evitar repertório cultural? Não. Evitar atitude crítica? Não. Considerar as próprias opiniões? Também não. Você tem que suspender os juízos e transcender o senso comum, para assim, então, poder realizar a reflexão filosófica. O ato de filosofar não pretende oferecer soluções já prontas, isentas de todo questionamento. Liberdade e razão se entrecruzam, e esse entrecruzamento reflete-se no ato de filosofar. É nestes termos que o ato de filosofar contraria tanto a ideologização quanto a mistificação, porque está atento à dimensão especificamente histórica. Então ele está falando aí, né, que a filosofia, o ato de filosofar não vai oferecer solução prontinha para você. E é assim que, no ato de cruzamento entre liberdade e razão, é assim que a gente tem o ato de filosofar. Mas ele contraria a ideologização, porque está atento à dimensão. É um pouco confuso, entender? Sim, mas vamos analisar as alternativas. O ato de filosofar se limita. Quando coloca algo muito exagerado, sim, geralmente você desconfia da alternativa, né? O ato de filosofar se limita a uma simples contemplação ou constatação de fatos, excluindo engajamento? Não, né? A interioridade a que a filosofia nos leva é aquela de um eu isolado, contemplativo, absorto e distante do mundo? Não. O ato de filosofar deve elaborar respostas rápidas e prontas, capazes de expor soluções práticas e as questões fundamentais da existência e da vida social? Não. Isso é uma questão mais de opinião, questão da existência, né? Enfim, a atividade de filosofar se distingue do ato próprio de viver, segundo o pressuposto de Sócrates. Também não. Então, a correta é a alternativa B. Filosofar é estar em contato constante com os fatos e com a experiência destes, numa atitude de radicalidade, no sentido de raiz, de profundidade, sempre renovada à procura dos pressupostos e dos fundamentos de uma realidade que se manifesta e se esconde.